Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before. Olá, bem-vindo ao Momento GMFE. Hoje nós invertemos os papéis. A entrevistadora será entrevistada, Márcia Bueno. Bem-vinda a mais um programa GMFE. Eu que agradeço você por me dar essa oportunidade de eu falar um pouquinho, né? Tenho certeza que muitas mães têm curiosidade de conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a sua história, o que te fez assim ser tão forte, uma mulher tão batalhadora, visionária. Com certeza deve ter alguma coisa muito especial dentro de você, na tua história, alguém que você se inspirou para de repente ser o que você é e o que você representa hoje para nós. Nossa, primeiro eu quero agradecer a Dani, a Samantha que está aqui atrás que vocês não estão vendo, vocês, mães, e esse discurso já na entrada para me segurar um pouquinho e não chorar. Ai, mas você falou uma coisa aí, o que faz a gente fazer, o que impulsiona a gente a fazer o que a gente faz, coisas que a gente achava que nunca ia fazer na vida, inimagináveis, né? Por exemplo, o nosso programa Momento de MFE, né? Mas eu acho que a vida te impulsiona, ela te traz as coisas, né? Ela vai acontecendo as coisas na sua vida e você tem que ir procurando caminhos, achando, fazer o acerto. Entre as falhas, entre os erros, você tem que achar o acerto e não desistir, né? Eu tenho isso comigo. Eu sou xereta, sou curiosa, sou mesmo, eu vou atrás, eu procuro entender. E assim, eu sempre coloco na minha cabeça, eu não posso desistir, eu vou insistir, a não ser que realmente eu já fiz tudo que podia e realmente não é aquele caminho. Aí eu desisto daquilo, não da ideia, eu desisto daquela forma. Eu acho que a vida é assim, acho que desde pequena a gente já foi criada assim, né? Eu perdi meu pai muito cedo, então minha mãe teve que criar eu e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais velha. Eu tinha 3 anos quando meu pai faleceu, a minha irmã tinha 6. Então minha mãe ficou viúva com 29 anos. E aí acho que essa força vem dela, porque ela teve que se virar, né? Fazer com duas filhas, a gente morava em Carapicuíba, que já era uma cidade também que não tinha tanto recurso já, né? Naquela época também, né? E ela teve que dar aula, ela foi cabeleireira, eu lembro quando eu era pequena, ela maquiando as noivas em casa, eu ficava assim, sabe, só olhando, às vezes ela colocando aqueles pepino, né, nos olhos das mulheres, arrumando o cabelo. Minha mãe foi uma grande cabeleireira e foi criando a gente, deu aula no Mobral, e eu acho que tudo isso, a família, meus avós, né, o vô Tito e a avó Ana, que na época na Vila Lourdes, em Carapicuíba, ali perto, né, divisa com Maria Helena, né, o Parque Viana, a Vila Lourdes. Então acho que são os exemplos das nossas raízes. Eu acho que a minha família sempre foi assim, as mulheres na luta mesmo, sempre batalhando, e até hoje assim, eu acho que vem daí essa força de não desistir. Porque se minha mãe tivesse desistido naquela época, né, e ela formou, eu sou formada em administração de empresas, a minha irmã é pedagoga, psicopedagoga formada, sempre trabalhamos na minha época. Eu falo época porque já não é tão novinho, então assim, a gente trabalhava muito cedo. Eu lembro, eu com 16 anos, eu trabalhava no Banco Nacional em Carapicuíba, olha, que já virou Unibanco e hoje é o Itaú. Então assim, com 16 anos, e não tinha esse negócio assim, não pode trabalhar, é muito jovem. Não, a gente é ao contrário. Nossos pais faziam questão da gente trabalhar, que é justamente para poder ajudar, né? Pagar minha faculdade. Então assim, essa minha infância sempre me levou, me impulsionou a não ter medo da vida, enfrentar, né? Não tem o que fazer, você tem que seguir. Como a figura materna é tão importante, muito, né? Principalmente na muito. sua vida, como ela fez toda a diferença aí no decorrer, né, Sim, da sua trajetória. Eu perdi meu pai com 3 anos. Com 3 anos eu tenho, assim, lembranças do meu pai, né? Eu consigo ver alguns flashes, assim, fotos, mas assim, minha mãe foi tão pai e mãe, e brava também, né? Porque mãe geralmente mais que minha mãe pegava duro ali no pé da gente, que assim, meu pai, Deus o tenha, tem boas lembranças, né?
do meu pai, dos amigos da época de Carapicuíba. Ele parecia o Elvis Presley, então o pessoal chamava de Elvis de Carapicuíba. Ele tinha uma lambreta, então na época ele fazia a sensação. E trabalhava também na farmácia do seu Alaor, que é o que tinha uma farmácia em Carapicuíba, que todo mundo conhecia, era tipo os médicos na época, né? Então, a gente foi criado sem pai. Então, a gente aprende mesmo a trocar lâmpada, queimar o chuveiro, trocar fusível, consertar. Eu sou assim até hoje. Se falar, Márcio, fazer alguma coisa, vamos fazer. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente cresce com mais... não tão deslumbrada com a vida, sabe? Mas, ó, a vida é cruel mesmo, as coisas vão acontecer e você vai ter que reagir. E reagir de uma forma boa, não se entrega, vá à luta, você consegue, sabe? Eu acho que a gente sempre foi nesse caminho aí. Muito bacana. A sua vinda para Barueri, porque você nasceu em Osasco, foi criada em Carapicuíba. Minha mãe morava Minha mãe morava em Carapicuíba e em Carapicuíba não tinha maternidade, né? Quando eu nasci. Então eu nasci no São Germano, que era um hospital em Osasco, que acho que nem existe hoje mais. Né? Gente, eu não sou tão velha assim, viu? Eu tô falando assim, né? Ai, tô brincando, mas é assim. E sim, minha vida inteira, assim, praticamente até os meus 28 anos, 29, foi em Carapicuíba. Sim, lógico, a gente tem familiares em Barueri, tudo, a gente vivenciava a cidade já, mas residir mesmo foi em Carapicuíba. E aí tem uma coisa muito engraçada que me lembra, por isso que são dois momentos importantes que eu sempre lembro. Uma, essa questão de você estar inserido numa igreja e fazer essa parte social, né? Ajudar o próximo. Isso a gente faz desde pequena. Eu fazia isso desde pequena e faço até hoje, que está inserido, né? Eu acho que numa comunidade, para qualquer um que participa de alguma religião, sempre tem um grupo de apoio, né? O grupo que ajuda as pessoas mais carentes, o grupo que vai entregar o sopão na rua. E a gente, desde pequenininha, foi criada assim, né? E isso impulsiona você a ter uma visão também de fé, de Deus, de confiar, né? De saber que tem uma pessoa que está te olhando ali, te vigiando, te guardando. Márcia, percebi que as suas raízes são bem firmadas aqui na região, Carapicuíba, Barueri. Percebo que você ficou órfã muito nova, sua mãe tendo que batalhar, né, para criar você, sua irmã. Acredito que nem tudo tenha sido flores aí na tua caminhada. Queria que você falasse um pouquinho sobre alguns momentos talvez difíceis que você tenha passado aí. O programa é curto, né? Eu gosto de falar um pouco. Mas são coisas que marcam a gente, né? A gente veio, sim, de uma infância mais carente, né? De rua sem asfalto, sem iluminação, de uma vizinhança irmã, que na época os vizinhos, né, a rua era tudo, né, a gente vivia na rua, né, sem muita violência, né, não tinha iluminação, que me lembro muito enchente, né, quem conhece a região ali do Maria Helena com a Vila Lourdes, que tem o Campo do 15, sim, né, que inclusive eu quero falar um pouquinho disso. Aquela região até hoje, né? Quando chove muito, agora, né, os prefeitos já se ajudam, né? Carapicuíba, Barueri, o Furlan, deram uma largada, né? Melhoraram ali, deu uma diminuída. Mas mesmo assim, em chuvas muito fortes, ainda sobe a água ali, né? Principalmente mais pro lado de Carapicuíba. E exatamente ali na Vila Lourdes, a gente, quando pequena, eu me lembro isso muito, a minha mãe acordando a gente, acorda, e a água já tava... tipo, já na cintura, né? Então, o corpo de bombeiro, a gente lembra muito disso. Eu acho que tudo isso na vida vai fazendo você amadurecer e pegar essa experiência da coisa importante, que é não desistir, né? Tentar melhorar ali, aquele lugar onde você vive, melhorar como pessoa, ajudar o próximo, porque ali todo mundo, numa hora dessa, todo mundo tem que se ajudar. Né? Então, essas coisas foram muito marcantes na minha infância inteira. A infância, a vida na igreja, na comunidade, né? Na Vila Lourdes, o meu avô Tito, que teve ali o primeiro armazém Casa Arruda, foi do meu avô,
né? Tem as fotos, até o Campo do 15, que tem ali entre o Maria Helena e a Vila Lourdes, é Campo de 15 em homenagem ao 15 de Jaú, porque meu avô era de Jaú. Olha. Então, ele inaugurou o Campo do 15, isso eu tô falando, ó, tem fotos, tudo, né? E então deu o nome 15, Campo do 15, que é o 15 de Jaú, homenagem ao 15 de Jaú, que era o time do coração, né, da família, né, que tem os parentes de Jaú. Então, tudo isso é uma história ali, né? Tem a igreja da Vila Lourdes, né, Nossa Senhora de Lourdes, que foi o meu avô com outro senhor que doaram o terreno, construíram, né? Então tem toda uma história ali, né? Tem muita história ali. Então tudo isso acho que vai fazendo com que a gente vá aprendendo, né, com a vida e pegando o que tem de melhor na vida, porque as batalhas sempre virão. Sempre virão, independente de raça, de religião, de condição financeira, sempre vem. Para todos, né? E o recomeçar, né, faz muito bem para o crescimento também. As experiências nos traem muitos aprendizados, sim, né, Márcia? Sim, te faz um ser humano melhor, te faz ser mais, olhar o próximo com outro olhar, sim, né? Buscar soluções, que eu acho isso muito bacana, porque às vezes a gente recebe problema de todos os lados, todos os dias, todo mundo assim. Mas separar e pensar a solução para cada obstáculo, eu acho que isso movimenta, isso faz as coisas andarem. É verdade. Isso faz andar. E o coração começou a bater mais forte quando foi ficando adolescente, mais jovem. Como que foi esse encontro com teu atual marido? Como que começou isso? Eu fiz faculdade, né? Eu estudei, eu trabalhava, me dedicava muito ao trabalho. O trabalho para mim, assim, era uma coisa que eu fazia com tanto gostar de fazer, sabe? Que eu me dedicava muito. Então, assim, eu não casei cedo, não. Casei, eu já tinha meus 30 anos quando eu casei. Tinha 30 anos quando eu casei. Tive o Enzo aos 32. Depois de 2 anos de casada. Casal novo, começa tudo, né? A gente tava construindo. Então, eu não queria engravidar. Eu queria planejar um pouco as coisas, né? E o Enzo nasceu, eu tinha 32 anos. E aí veio o diagnóstico, né? Depois de 2 anos, o Enzinho com 2 anos, a gente já começou a perceber, filho único, né? A gente começa a perceber algumas atitudes inadequadas, comportamentos, né? E aí veio o diagnóstico do Enzo quando ele tinha 2 anos e meio. E aí aquela coisa, a gente planeja uma coisa e acontece outra, e mudou tudo, né? E aí a gente vai tentar entender isso, né? E não é fácil, né? Para nenhuma mãe. Eu sei disso porque imagino para todas as mães, a gente aceita, lógico, é um filho e vai ser amado pro resto da vida. Mas quando você recebe o diagnóstico, você fica meio sem saber por onde buscar. O que é o autismo na época, né? Eu nunca tinha lido, a gente via algumas crianças com alguma deficiência, mas nunca se falava tanto em autismo, né? Então a gente, hoje em dia você liga a televisão, tem várias emissoras que trazem autistas, falam sobre autismo, né? Lives hoje, né? Com essa época do Covid, várias lives, então, mas naquela época não tinha. Então você tinha que buscar mesmo no Google já, mas procurar saber o que eu faço, né? É difícil, as escolas, a gente fala de inclusão, naquela época não tinha inclusão, naquela época eu lembro que maternal, se fosse particular, não tinha agente de inclusão, não tinha a terapeuta acompanhante, isso nem existia na época, isso, né? Não tinha LBI, Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, assim, tudo era muito difícil. Então, foi, assim, desbravar mesmo. A única referência que a gente tinha em Barueri era a Pai Barueri, né? Que eu fui, e aí o Enzo ficou na fila um tempinho. E aí, quando eu entrei na Pai Barueri, foi que você começa a... Foi maravilhoso, por um lado, porque você começa a entender que você não está sozinha. Márcia, sua caminhada foi difícil inicialmente, porque eu fico imaginando há 16 anos atrás, como tudo era muito difícil,
não se tinha muita informação a respeito. Verdade. E então você, a princípio, começou a buscar terapias particulares. Na verdade, assim, quando veio o diagnóstico com o neurologista, a gente passou, acho que toda mãe passa por isso, né? A gente percebe, aí a gente vai procurar um neuro, e aí tem, como o autismo é um diagnóstico que não é físico, você não faz o exame, né? Sim. E falar, é autismo, não tira um sangue e falar é autismo. Não é um diagnóstico que precisa daquela observação do comportamento e de uma equipe multidisciplinar para isso, né? Lógico que você tem aqueles exames que todo mundo pede, né? Bera, né, para ver se a criança não é surda, por isso que o comportamento ela não escuta, né, não te atende. Tem o X frágil, né? Depois que vai eliminando esses, a equipe multidisciplinar faz um outro trabalho de analisar comportamento, QI, tudo isso, e depois esse médico vai ver se realmente está dentro do espectro autista. Então, é muito angustiante, porque ninguém te fala seu filho não é uma doença, né? Então ninguém fala seu filho tem isso e o remédio é esse. Não é assim que acontece. Então quando veio essa desconfiança, a gente começou com um neurologista pedindo vários, aí ele achava que podia ser, aí começa uma terapia aqui, fono ali, psicólogo lá, né? Terapia sensorial, terapia ocupacional, e tudo isso, para quem não tem uma condição de pagar, no Brasil é inviável, é praticamente inviável isso. Então você ainda tem o seguro-saúde, ainda você consegue brigar ali por um reembolso, né? Então hoje, se a gente fosse falar hoje, eu acho que em torno de uns 4 a 5 mil reais por mês, se você, um ABA, né? Que a ABA é ciência, né? A ABA é uma terapia comprovada cientificamente, comportamental, que pode dar muito certo, né? Então, tudo isso é muito caro. E aí eu me angustiava muito, porque os nossos filhos vão crescendo e eles têm aquela fase para você sugar. Que eles podem aprender, que eles podem desenvolver, né, as sinapses, vai cortando, né, aquelas sinapses que tem dos neurônios. Então você tem que aproveitar ali para pegar, ele precisa aprender naquela fase. E infelizmente a gente vê quantas crianças com grande potencial que não foram estimulados, que tiveram diagnóstico tardio. Tudo isso é muito triste. Né? Então, quando a gente escuta a primeira infância, importante também a primeira infância no diagnóstico das síndromes, né? Das deficiências, porque você é uma luta contra o tempo. Então, naquela época, a gente ainda conseguiu pagar algumas terapias, né? E aí foi quando me apresentaram que tinha a Pai Barueri, né? E a gente sempre passava em frente, mas a gente não tinha esse contato, né? E aí eu fiz a inscrição do Enzo, ele ficou um tempo, foi avaliado, ficou um tempo na fila e foi chamado. E aí quando ele foi chamado foi uma alegria, né? Porque, lógico, a PAI tem as terapias adequadas, né? Tem as equipes multidisciplinares para cada deficiência, né? Porque não é só autismo que a PAI atende, né? Ela atende síndrome de Down, DI, né? PC, paralisia cerebral. Então ele foi encaminhado e ali foi muito bom, porque quando você é mãe, você tem um diagnóstico do seu filho, a tendência é, se você não for procurar, você ficar cada vez mais dentro de você mesmo, da sua família e com o seu filho. E na PAI te proporciona outra coisa. Você começa a conhecer pessoas como você, como a Samanta, né? Como a Leide, a Jussara, nossa, a Paty, que naquela época era na nossa turma, a Almira. Foi com essas mães que a gente começa a perceber que a gente pode fazer alguma coisa, não só pelos nossos filhos, mas por todas as famílias, né? E uma coisa muito importante da PAI, que eu sou muito agradecida à PAI, porque ela não trata só dos nossos filhos, ela trata das nossas famílias, né? Ela trata das mães, né? As mães têm esse approach com uma psicóloga toda semana, para ela entender o seu filho, o que aconteceu, e já observar, e já linkar essa observação com as equipes que estão com o seu filho em sala. Olha que bacana isso, né?
E também me chamou muita atenção, porque aí a gente começava a procurar, poxa, mas Barueri é uma cidade tão evoluída, precisamos ver o que tem para os nossos filhos, né, com deficiência. E na época foi muito difícil isso, porque na época não era uma gestão amiga, assim, que recebia a gente, que a gente podia sentar na frente com o prefeito ou com o secretário e conversar como a gente está conversando, como a gente consegue ter esse acesso hoje com o Furlan e com os secretariados dele. Eu falo secretariados por quê? Porque a gente tentou. A gente foi na Câmara, a gente foi na reunião do conselho, a gente chegava na reunião do conselho, só tinha eu e mais 3 mães, não tinha demanda, né? Então aí, e cadê essas mães? Então a gente foi construindo uma história e aí surgiu o GMFE, o Grupo de Mães Familiares Especiais. Esse grupo Em que ano, Márcia? Olha, o Luiz acho que entrou em 2006, não, 2016... 2014. 2014, o Luiz tem 16 anos, 2014. Então o GMFE surge por aí, 2014, acho que nesse ano mesmo, 2013 para 2014. E surge o GMFE como, porque tudo era novo também, essa ferramenta do WhatsApp, tudo, pra gente conversar. E a gente percebeu que faltava isso, as mães precisavam estar inseridas num grupo que as representasse. Que falasse, olha, meu filho tá com um problema aqui, eu não consegui fazer, sei lá, marcar um exame. Ah, mas como não conseguiu? Vamos lá ver o que acontece. Então aí já, sabe? Nós vamos na reunião do conselho, nós vamos levar essa demanda. A gente precisa pensar em políticas públicas para essa questão, né? Aí entrou saúde, aí veio logo a educação, que não existia agente de inclusão. E foi uma luta para que a gente colocasse na cabeça das pessoas que agente de inclusão, que é o nome que foi dado aqui em Barueri, né? Mas a terapeuta acompanhante ou a facilitadora, né? Era uma coisa que existia, né? Tava na lei, né? Na lei Berenice Piana, no caso a lei Berenice Piana é só para autistas, então ela regulamenta os direitos do autista. E tava lá, e então assim foi muito duro, mas também foi muito engraçado, né? Imagina as mães na Câmara com a camiseta do GMFE, com faixa, porque a gente não podia falar, né, lá dentro da sessão, mas a gente podia estar ali representando os nossos filhos, né? E isso foi uma época boa. Também muitas tratativas na Secretaria de Educação. E foi começando, foi por aí. As mães aí que estão me ouvindo, que participaram, sabem muito bem da nossa luta. Hoje o negócio caminhou bastante, mas teve muito trave aí no caminho, viu? Bem, o papo tá muito bom, mas temos um tempo aí, né, a cumprir. Mas foi muito bom, Márcia, ter você aqui, né, te receber, mesmo trocando os papéis. Acho que é importante a gente te conhecer a fundo. Eu mesma não conhecia todos esses detalhes e achei fantástico saber exatamente a tua trajetória, o que te fez ser tão forte e mudar a chavinha ali no nascimento do Enzo e sua vida tudo, né? Ficar focada nesse universo. Né? Eu sempre trabalhei, né? A gente não tinha essa rotina, né? E é difícil, a gente pensa, né? E eu fico pensando, né, em conciliar o trabalho, como é que as mães conciliam esse trabalho com o filho em casa, e né, é complicado, é muito complicado. Muito bom. E eu queria que você deixasse uma palavra final, como mãe, como pré-candidata, o que você almeja para um futuro melhor aí para as nossas famílias, para essas famílias que passam por uma mesma situação que a nossa. Responsabilidade. Bom, como mãe, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade de me dar várias experiências de elevação como pessoa devido ao meu filho. Eu acho que a gente consegue, você também, a Samanta que está atrás aí da câmera, a gente consegue apurar nossos sentidos, né? Nosso amor. Eu acho que
Nosso amor, ele transborda, eu acho. Eu acredito que as dificuldades que a gente enfrenta, e eu sei o que essas mães enfrentam, independente da deficiência do filho, só uma coisa para resistir, a gente, é o amor. É a gente ter muito amor e entender que é nossa missão, vai ser para o resto de nossas vidas, né? Algumas deficiências a gente sabe que a ciência ainda não chegou lá. Encarar de frente, pegar todo esse amor e transformar cada obstáculo, cada dia uma vitória. Eu sempre falo, cada degrau um pódio, né? Sim. Cada degrau um pódio. Então assim, tem dias que vai estar tudo maravilhoso, tem dias que vai estar tudo dos avessos, tem coisas que melhoram, tem coisas que pioram e nós temos que estar preparados. Eu acho que é isso, e só o amor que faz a gente seguir. É por eles e é para eles, tudo, inclusive nossas batalhas. Né? Você falou como pré-candidata, é um novo desafio, acho que um dos maiores, eu acho, né, dentro dessa experiência, né, de vida, e vamos encarar de frente. Sou pré-candidata, eu acredito que a gente tem uma experiência muito boa, né, de convívio com as famílias, de saber suas necessidades, de entender a cidade, como funciona pros deficientes, né? E também como mulher, né? Porque também é um outro tabu aí que a gente tem que quebrar. E eu acho que as mulheres são competentes, têm capacidades e elas têm que ter também, não ser só uma cota. Eu acho que a gente precisa quebrar alguns tabus. Eu acho que a mulher tem muito potencial, né? Nós fazemos tudo, cuidamos dos nossos filhos, administramos nossa casa, nossos familiares, a vida. Eu acho que a gente precisa de oportunidade, como os nossos filhos também precisam de oportunidade. Então, eu sou pré-candidata, acho que a gente melhorou muito, acho que a cidade colabora demais. Eu acho que Barueri é uma cidade que eu tenho que agradecer aqui essa gestão, né, a parceria, o Furlan, Dona Sônia Furlan, agradecer todos os secretários. Que esqueci, inclusive, nós temos um vídeo de inclusão que foi passado, foi realizado a pedido do GMFE, o secretário de comunicação, isso eu tô falando há quase 4 anos atrás, para passar em toda a rede municipal das escolas. É um vídeo fantástico, feito em parceria. Então, isso é uma questão de tirar do papel. Quando você tira do papel uma ideia, você tem pessoas que compartilham, que acreditam e que enxergam seus filhos. Obrigado, prefeito, obrigado, secretários, obrigados aos vereadores por acatar nossas solicitações, por vocês enxergarem nossos filhos. E eu sou pré-candidata para tentar melhorar ainda mais o que nós já temos na cidade. Vamos à luta. Beijo, bora realizar. Obrigada, Márcia. Valeu, tchau, mãe. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm, rub my mind through my eyes.